Bom dia, quinto ano. Espero que estejam todos muito bem. Hoje, dia 26 de outubro, como vocês sabem, durante essa semana nós estaremos fazendo algumas revisões de alguns conteúdos que nós trabalhamos durante esse nosso terceiro bimestre, ok? Nosso primeiro horário hoje é de língua portuguesa. Em língua portuguesa, hoje nós iremos falar novamente um pouquinho sobre alguns assuntos que nós já trabalhamos. Todos os assuntos vocês irão encontrar diretamente no livro de vocês, no módulo 3. Iremos falar sobre os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo. Falaremos também sobre a formação das palavras, os prefixos. Também iremos falar sobre a diferença do imperativo, infinitivo e presente do indicativo, sobre a pontuação, quando estudamos dois pontos, ponto e vírgula, ponto final, e também falaremos um pouquinho sobre a coesão, que é algo que nós já estamos trabalhando desde o início do nosso ano letivo. Tá bom? Estão preparados? Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre os modos verbais. Vocês já estão com esse conteúdo na ponta da língua, tenho certeza. Como a gente já falou, os modos verbais eles indicam a posição da pessoa que está falando em relação ao verbo. Os verbos eles podem ser utilizados de formas diferentes, de várias maneiras. E existem esses três modos verbais. É o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Recapitulando a diferença entre esses três modos, o modo indicativo, ele transmite uma ação que aconteceu, algo certo, algo real, algo concreto. A pessoa que está falando, ela representa uma posição de segurança, de certeza. Ela exprime algo concreto, algo que realmente existiu, ou que realmente vai existir, ou que aconteceu, ou que realmente irá acontecer. Então, é uma certeza de algo. Já o modo subjuntivo é um modo que transmite uma ação que ela não é certa, uma incerteza. Algo que pode acontecer ou não, depende de uma possibilidade. Então, a pessoa que está falando, ela apresenta uma dúvida. Uma ação que não é uma ação precisa, que para que ela aconteça, depende de uma possibilidade. Tem aí um exemplo do material de vocês, que diz assim: ele está esperando que eu vá com ele. Então, existe aí uma condição, uma possibilidade para que o outro vá. Se você viesse agora, poderíamos resolver esse assunto rapidamente. Então, existe também aí uma condição para que o assunto seja resolvido rapidamente ou não. O modo imperativo é aquele que expressa uma ordem, um pedido, um conselho. Quando alguém diz faça isso ou não faça isso, está dando uma ordem, está determinando que alguém faça ou não faça algo. Falando um pouquinho sobre os prefixos. Os prefixos eles estão relacionados à formação das palavras. Então, são elementos de formações de palavras que são colocados antes do radical, ou seja, antes da palavra primitiva, e que pode alterar o sentido dessa palavra. Existem prefixos que representam negação, repetição, separação, entre outras classificações que nós trabalhamos. Temos, por exemplo, aí prefixo de negação, quando a gente tem lá o radical ou a palavra primitiva, favorável. A partir do momento que a gente acrescenta o prefixo des, essa palavra ela deixa de ser favorável e passa a ser desfavorável. E aí esse prefixo des, ele é classificado como um prefixo de negação ou de oposição. Então aí no material de vocês irão encontrar também outros exemplos dos prefixos que nós estudamos, duplicidade, movimento e outras formas. Falando também sobre as formas nominais dos verbos. As formas nominais dos verbos aí são três: infinitivo, o gerúndio e o particípio. Mas nós, no quinto ano, tivemos apenas uma pequena introdução sobre esse conteúdo e falamos um pouquinho sobre uma forma nominal apenas, que foi o infinitivo. O infinitivo nada mais é do que a representação do verbo no seu estado natural. O verbo no seu estado normal, terminando com AR, ER ou IR. Tem aí alguns exemplos de verbos no infinitivo: cantar, estudar, vender, brincar, participar, entre outros. Então, todos os verbos que estiverem terminando com AR, ER ou IR,
nós dizemos que eles estão na forma nominal do infinitivo, ok? Então, o presente do indicativo a gente também estudou quando estudamos lá os tempos verbais. É um tempo verbal que indica uma ação que ocorre naquele momento da fala. Como, por exemplo, aí, eu estou muito feliz com ele. Então, é um presente que está acontecendo ali naquele momento em que a pessoa está expressando, está falando sobre aquela felicidade, ok? Falamos também sobre a pontuação, dos pontos, ponto e vírgula e o ponto final. Vocês lembram o momento de utilizar cada uma dessas pontuações? Vamos lá, no livro de vocês, aí diz que os 2 pontos eles são utilizados para introduzir a fala de personagem, para indicar situações ou também acrescentar alguma coisa, uma explicação, um esclarecimento, uma informação. Eles podem estar em forma de sequência, como vocês viram lá nos exemplos do Código de Trânsito Brasileiro, do livro de vocês, ou não pode também não estar em sequência. Em uma sequência de itens ou de tópicos que estão sendo ali anunciados, esses 2 pontos, vai ser necessário também a utilização do ponto e vírgula, sempre depois de cada item, seguindo uma sequência. Por exemplo, em uma sequência de 5 itens, o primeiro vai finalizar com ponto e vírgula, o segundo vai finalizar com ponto e vírgula, o terceiro também, o quarto também, o quinto, que é o último, já vai finalizar a sequência, aí vai ser utilizado o ponto final. E aí a gente já entende durante a leitura a diferença da utilização dos 2 pontos e do ponto final. 2 pontos e ponto final é quando existe ali o ponto e vírgula quando existe uma sequência contínua. A gente entende que a sequência não terminou. A partir do momento que a gente acrescenta o ponto final, a gente já entende que aquela sequência ali ela foi encerrada. Ok? E a coesão? Vocês lembram? A coesão é a conexão, a ligação que existe entre todas as partes do texto. Existem elementos que são considerados como elementos de coesão, como a gente estudou. Existe também a diferença entre a coesão e a coerência, são termos diferentes. Então, a gente percebe que essa definição da coerência a gente consegue identificar quando a gente lê um texto. A coesão a gente percebe na leitura que existe a coesão das partes do texto, dos parágrafos, as frases estão interligadas, uma coisa dá continuidade à outra. E aí a gente entende que existe ali uma coesão, uma ligação naquele texto. Então, vocês têm aí uma atividade relacionada a todos esses conteúdos que nós falamos hoje, para que vocês possam realizar diretamente no caderno. É uma forma também de vocês estudarem. Estudem também, além da leitura do slide, estudem também pelo módulo de vocês, as definições, os exemplos que o módulo apresenta. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem nos procurar. Fiquem à vontade que estamos aqui à disposição de vocês. E durante essa semana ainda teremos outras revisões de língua portuguesa das nossas próximas aulas, tá bom? Beijos, meus amores, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.